Quero ler uma palavra aqui, fica em Marcos 13, capítulo 18 e 19. Não, isso, de 18 a 20. Pronto, isso aí, 18 a 20. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno. Aqui está falando dos sinais que irão vir antecedendo os finais dos tempos, né? Aí Deus fala, orem para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. No capítulo 20, porém o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Nessa passagem, eu ficava pensando, quando fala do tempo reduzido, eu pensava que é o tempo da Terra. Mas assim, eu tive um entendimento diferente quando eu li isso agora esses dias. Fala diminui o tempo do sofrimento. E quando falou inverno, me chamou a atenção por causa desse vírus que está acontecendo. Esse vírus ele tem mais força no frio. Pode ver que nos países frios estão sofrendo mais. Graças a Deus nós não estamos sofrendo tanto por causa do nosso calor. Então aí fala, né, sobre o inverno, o inverno faz frio, e que Deus iria diminuir esse tempo de sofrimento, né? Esse tempo de sofrimento é justamente para não ficar muito longo. Então eu creio que isso vai passar, não vai ser por muito tempo, por amor àqueles escolhidos. E Deus pede, né, antes de tudo isso, Deus pede para que nós oremos. Orem, pede para a gente orar. E no caso assim, o que acontece? Todos nós, a princípio, iremos morrer, de um jeito ou de outro, né? Tá acontecendo essa pandemia, não tem como a gente dizer que não está tendo. Nós temos que ter as precauções, como já foi dito várias vezes. Eu recomendo que a gente não fique também tão ligado com informações negativas, porque não vai adiantar nada você saber quem morreu, quantas pessoas morreram e não sei o quê. Simplesmente a gente tem que nos precaver. Se houver necessidade, a gente faz, se não houver, a gente não faz. E quando for fazer, faz com precaução. E o que eu quero dizer em cima de tudo isso é que a Bíblia é bem clara, que o único caminho que leva a Deus é Jesus. Jesus diz na passagem bíblica, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E numa outra passagem, em Romanos 10, 9, fala que nós temos que confessar os nossos pecados para que nós sejamos salvos. Então, eu enumero, primeiro, reconhecer os nossos erros. Segundo, querer mudança. Não estar satisfeito com o erro e querer mudança. Transformação. É a chamada conversão. Nós temos que nos converter. Aí a gente fala converter em Jesus Cristo, por quê? Porque os ensinamentos de Jesus são para o bem, não para o mal. Em Jó diz que nós fazemos o bem, não fazemos para Deus, fazemos para nós e para o próximo. E quando nós fazemos o mal, não fazemos para Deus, fazemos para o próximo e para nós mesmos. Então, é a gente. Então, quando você se converte a Jesus e aprende os ensinamentos que Cristo dá, é só para melhorar a vida do próximo e a sua própria vida. Então, o que eu peço, aproveitando esse momento aí do coronavírus e aquelas notícias ruins, aquela insegurança das pessoas, se acheguem a Deus,
peça perdão a Deus de seus pecados, fale com Deus com sinceridade no coração, procure uma autoridade espiritual que entenda da palavra de Deus, que pratique a palavra de Deus e fala: eu estou arrependido dos meus pecados, eu quero me converter a Cristo, eu quero seguir os mandamentos de Cristo. E após isso aí, eu já tive um conhecimento da Bíblia muito antes de me converter. Eu tinha um conhecimento. Quando eu me converti, as coisas melhoraram, eu passei a ter um entendimento maior. Então, o que eu recomendo? Que quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus coloca o Espírito dele em você e o teu entendimento da palavra fica mais ampliado, fica mais sensível, porque é necessário que você creia para que Deus faça a obra na sua vida. Se você não crê, não adianta ler Bíblia, não adianta ouvir a palavra de Deus, não adianta ir para a igreja, não adianta fazer nada. Você vai aceitar Jesus um montão de vezes e não vai resolver a tua vida. Então, primeiro tem que crer. Você vai reconhecer que aquele caminho que tu estava seguindo não é um bom caminho e depois você vai pedir ajuda a Deus. Você vai reconhecer em Jesus a autoridade na tua vida. Você vai entregar o teu caminho a Jesus. E o mais ele vai fazer. Ele simplesmente vai passar a assumir a direção. E aí, depois disso tudo, por incrível que pareça, passa a vir o temor a Deus, que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Quando você começa a temer a Deus, você já não vai querer fazer uma coisa errada para não desagradar nem entristecer a Deus, né? Ou para não aplacar a ira de Deus, pode ser. Então a gente começa a caminhar num caminho mais tranquilo, mais brando, vai pensar mais no amor, a princípio, né? Vai procurar fazer melhor o próximo e a si mesmo e seguir uma vida com Cristo. Então, essa é a minha recomendação que eu faço, né, para que a gente se agarre a Cristo, aproveite essa época aí que está tendo para a gente falar mais com Deus, se ajoelhar no seu quarto, se trancar, falar pessoalmente com Deus, como se estivesse conversando com uma pessoa de carne e osso. Ora a Deus, fala com Ele, lê a Bíblia, procura pedir a Deus o entendimento que Ele vai dar. Se precisar da nossa ajuda, nós que estamos um pouquinho mais de tempo, a gente vai ajudar. Então a gente tem que tomar o primeiro passo, a gente tem que começar a caminhada para que Deus caminhe junto com a gente. Essa é o recado que eu queria dar. Espero ter colaborado e ajudado em alguma coisa e estou à disposição. Deus abençoe, tudo de bom, Deus guarde, nos ajude nessa grande luta e caminhada. Amém?